Mas você sabe quais são os perigos? Para a gente falar sobre esse assunto, estou recebendo aqui no programa a cirurgiã dentista Valquíria Onofre, que vai falar sobre harmonização facial. Ela está aqui com a gente, né? Bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, viu, tudo Valquíria? bem? Meu nome é Valquélia, sou cirurgiã dentista. Tá certo, desculpa, Não. Valquéria Onofre, isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma mulher que não gosta de se embelezar, né? De ficar mais bonita. Mas aí, às vezes, a gente tem aquela referência, né, da rede social, do famoso, e diz assim, olha, doutora, eu quero ficar assim. Sim. Tem que ter cuidado, né? Quais são os principais cuidados na hora de fazer um procedimento estético? Bom, vamos iniciar falando que a harmonização tem que ser de forma individualizada, né? Sim. Que cada pessoa tem anatomia diferente, né? A gente não pode tratar todo mundo igual, porque é por esse fator que a harmonização hoje em dia está muito mal vista, porque todo mundo está com aquela caricatura, aquela mesma face, né? E hoje em dia, vemos e convenhamos, a harmonização a gente está trabalhando de forma natural, prevenindo assim o envelhecimento precoce. Certo? Muito, muito importante falar sobre isso, viu, gente? É de forma individual. Individualizada. Você tem que respeitar a anatomia, né, do seu rosto, as suas particularidades, que é justamente faz a gente ser um ser diferente de cada um. Então, aquilo que muitas vezes vai ficar bom em você, por exemplo, não vai ficar em mim. Exatamente. E o paciente já chega com esse conceito ou tem que ter aquela conversa? Não, tem que ter aquela conversa, explicar ao paciente e, principalmente, perguntar ao paciente o que incomoda na sua face, certo? Porque, tipo, em você incomoda uma coisa, no paciente já não incomoda aquele determinado problema. Entendeu? E como você falou, né, a gente tem que respeitar a anatomia facial de cada pessoa e tratar o determinado problema. Quais são os procedimentos, Valquéria, mais procurados? O procedimento mais procurado é o Botox, né? Todo mundo quer ficar com aquele rosto pleno. Bora falar de Botox, né, gente? Porque tem gente que tem... algumas pessoas ainda têm aquele preconceito. Eu sou muito jovem para fazer Botox. Mas isso está caindo muito, porque é o Botox preventivo. Preventivo. A partir de quantos anos? A partir dos 25 anos, você já pode prevenir o seu envelhecimento precoce, tanto com o Botox, como também com o bioestimulador de colágeno, que é uma coisa que está entrando muito agora no mercado, na área de harmonização. É o bioestimulador de colágeno. De colágeno, que é o banco de colágeno, que é através dele que é onde começa o envelhecimento, certo? Entendi. A perca de colágeno nas estruturas do nosso organismo. Isso aí vai ajudar, então, a estimular, a ficar com a pele mais firme. A pele mais firme, vai prevenir aquelas rugas, né? Aquele derretimento facial, certo? E é muito melhor você prevenir do que você tratar com o passar dos anos. Por isso a importância de procurar um profissional especializado para fazer isso. Sim. Né, Valquéria? Sim, principalmente hoje em dia que está havendo, né, muitos cursos aí, que é de final de semana, né? E o paciente sempre procura pelo valor, infelizmente. Não procura o profissional, não procura a formação do profissional. E é muito importante ressaltar sobre isso, porque hoje em dia está tendo muita intercorrência, muitos casos, né, de necrose, foi o caso agora do pili, né, de fenol. Sim, de fenol, né? Isso. O paciente tem que se atentar a isso, porque a anatomia facial, a anatomia do nosso organismo é algo muito importante, né? Vale salientar que são produtos que é injetado no nosso organismo, então são produtos que podem vir a dar algum problema, certo? O nosso organismo também pode rejeitar e vale salientar que um organismo se difere do outro, ou seja, o seu organismo vai responder diferente do outro. Inclusive está passando aqui no telão a todo momento, né, algumas fotos, né? Sim, se for um caso de necrose, né? São procedimentos que não deram certo, né? Isso foi o caso de necrose de uma paciente que fez com um profissional. Aí qual foi o procedimento que ela fez? Preenchimento de queixo, né? Preenchimento de mento. E tá se falando muito nesse preenchimento de mento, né? Que é o queixo. Para quem não tem tanta intimidade, né, com essa linguagem. Então, é o queixo, aquela pessoa que não tem, quer ter, aí coloca... qual é a substância? É ácido hialurônico. É o ácido hialurônico. Porque o queixo, assim como a mandíbula, né, é o principal para dar aquele traço, aquela harmonia facial, principalmente do perfil.
Então, antigamente se partia logo para a cirurgia do bucomaxilo, né, que é aquela cirurgia ortognática. Então, hoje em dia, com a harmonização, o preenchimento facial, né, o preenchimento mandibular, o preenchimento de queixo, entra nessa parte de harmonia, né, no caso de traços finos, definição da face. Você é cirurgiã dentista. Isso. Quais os profissionais que são habilitados para fazer esse tipo de procedimento? Para quem está em casa não cair na pegadinha de fazer com qualquer Sim, é importante ressaltar que a harmonização é uma especialização, certo? Sim. É uma especialidade. Tanto na área de saúde, médico, cirurgião dentista, fisioterapeuta, farmacêutico, esteticista também. Então, assim, não é um curso de 3, 4 dias que você vai aprender a mexer com aquele determinado paciente. Até porque existem vários tipos de anatomia, vários tipos de casos que vai surgir no seu consultório. Então, você tem que aprender muito a anatomia, certo, do paciente, a anatomia do corpo humano, porque eu costumo dizer, você é um bom harmonizador se você conseguir reverter o quadro, reverter o caso, reverter o tratamento que você fez naquele determinado paciente. Se você não conseguir, como é o caso dessa paciente que surgiu, fez o preenchimento e não soube reverter. Imagina, você vai, né, para querer ficar mais bonita, faz um procedimento, paga por aquilo e sai ali com o rosto deformado. E isso não é um caso isolado não, viu, gente? Tem acontecido bastante. Inclusive, esses dias eu vi uma reportagem de uma moça que ficou sem os lábios. Sim. Ela não consegue nem mais sair de casa. Porque vale salientar que o nosso rosto, nosso organismo é super inervado, né? Super irrigado. Então, são substâncias injetadas que, uma vez entrado naquela luz do vaso, ele é interrompida a corrente sanguínea. E quando é interrompida a corrente sanguínea, é o caso de necrose, é o caso de morte celular, certo? Porque a gente sabe que o sangue que leva nutrientes para aquele tecido. Então, se você colocar aquela substância naquele vaso, há o caso de necrose, que é o caso dessa paciente. E aí você vai ter que saber reverter para tirar aquela substância naquele local. Por isso tem que pensar, pesquisar, procurar um profissional habilitado, porque ao invés de fazer uma harmonização, você pode desarmonizar aí e ficar numa situação muito complicada, viu? A gente recebeu aqui hoje a cirurgiã dentista Valquéria. Muito obrigada, viu, pelas informações. Traz luz quando a gente conversa com alguém que sabe o que está fazendo. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Qualquer dúvida, estou à disposição, certo? Pode entrar em contato no meu Instagram, tá? Para que é quem está pensando em fazer, qual é a principal dica, assim, para... A principal dica é procure saber, certo, o profissional que você está lidando. Procure saber informações. O boca a boca é muito importante. Não se atente só a redes sociais, que redes sociais é algo, a mídia, né? Infelizmente, ainda é algo de ilusão, né? As pessoas ainda mentem muito em redes sociais. Procure saber quantos procedimentos, quanto tempo o profissional está na área. Isso é importantíssimo. Não fique atento apenas no valor. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Viu? Gente, pesquisa, pelo amor de Deus, é seu rosto, tá? É sua marca, não vai entregar a qualquer pessoa, certo? Espero ter levado informação aí a você. Agora, vamos mudar de assunto, porque